Luizinho AZ36. E hoje nós vamos trazer mais um convidado. Aliás, nossa produção está alta, hein, Luiz? Nós estamos um atrás do outro. Bem, o tempo que a gente ficou paradinho aí entre outubro e... Outubro? Menos um pouco, né? Setembro, dezembro. Agora nós estamos recuperando, né? Exatamente. Estamos recuperando. E hoje, mais uma vez, nós trouxemos alguém do cenário político de Atibaia. Sim. Nosso convidado, que vocês ainda não viram, mas vão ver já já, para falar um pouquinho da política que foi e da política que será de Atibaia. E principalmente, eu acho muito legal, acho que esse lance que a gente sempre fala aqui, de esclarecer a função, o que faz, por que faz, importante. E conhecer a pessoa, porque normalmente a gente conhece as pessoas na eleição, ou melhor, na campanha. Né? Eu acho legal conhecer o depois também. Exatamente. Né? Então, Luiz, diga aí, quem é o nosso convidado? É uma honra receber o nosso amigo, presidente da Câmara de Atibaia, Júlio Mendes. Aí, Júlio. Obrigado, Júlio, por estar aqui com a gente para esse bate-papo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui hoje falando com vocês, batendo um papo aí, falando um pouco de política, da cidade. Para mim é uma satisfação. Obrigado. Legal, obrigado. A gente que agradece a sua presença. E vamos lá, Luiz. Então, assim, vamos assim, recapitulando a história do Júlio Mendes, né? Mas, Júlio, você foi primeiro assessor parlamentar, depois conselheiro, depois vereador. Então, eu gostaria que você contasse aí com algumas datas, né? Sim. Essa história. Comecei, entrei para a vida pública e a inspiração foi o meu pai. Sem dúvida. Né? Ele foi minha grande inspiração aí, a entrar para a vida pública. Com ele eu aprendi a gostar da política. E eu iniciei na vida pública como assessor parlamentar do meu pai, em 2020. Eu ingressei como assessor parlamentar lá e fiquei nessa função 2 mandatos. Não, então foi 2000, né? Ano 2000. E fiquei como assessor até 2008. 2008, 2 mandatos. 2 mandatos. Como assessor parlamentar. Depois resolvi disputar a eleição para conselheiro tutelar, né? Sim. Com incentivo do meu pai. Sempre com incentivo dele. Com incentivo do meu pai. Fiquei lá por 3 anos, né? O mandato de conselheiro é 3 anos. 2009, fui eleito em 2009, julho de 2009. Assumi, acho que se eu não me engano, acho que em agosto, assumi o cargo de conselheiro e fiquei lá até julho de 2012. Sim. Quando meu pai encerrou, né, seu último mandato de vereador lá. Aí, lembrando que seu pai foi 6 vezes. Meu pai foi 6 mandatos. 6 mandatos consecutivos. 6 mandatos consecutivos. Né? Ele foi eleito pela primeira vez em 1988, assumiu a cadeira em 89 e ficou lá até 2012. 6 mandatos. 6 mandatos consecutivos. Uma vida. 24 anos aí de vida pública. E você foi assessor dele esse tempo todo, não? Não, fui assessor dele 2 mandatos. O de 2001 a 2004, de 2005 a 2008. E você acha que isso te influenciou na questão de Sim, isso me ajudou. Me ajudou bastante. Conhecer o dia a dia. Sim, o funcionamento, da Câmara, né? O funcionamento da Câmara. E tudo mais. Né? Qual é a função, né, do vereador. Né? Atender o público, né? Sim. Isso foi importante aí pra gente adquirir bastante. Você já direito? Eu ingressei na faculdade em 2005. Ah, legal. No segundo mandato do meu pai de vereador, eu ingressei na faculdade de Direito, na FAAT, hoje Unifat, né? né? Concluí o curso de Direito em 2009, prestei exame da ordem
e estou aí na carreira, carreira jurídica aí já 2010, 15 anos já. 15 anos como advogado. Como advogado. Né? Como advogado. No seu perfil é citada a faculdade Legale, cursos jurídicos. A Legale, eu fiz uma pós-graduação na Legale. Né? Isso. Uma pós-graduação de processo civil e processo civil. Eu me graduei, logo quando eu saí da faculdade, eu iniciei uma pós, acho que 2 anos depois eu iniciei a pós, acho, de civil e processo civil. Processo civil, né? Que o código é realmente uma das peças mais importantes, né, do direito, né? O código de processo civil. Né? Bacana. E é nessa área que você trabalha Atuo mais? Nessa área, como a área que eu mais atuo. Hoje o carro-chefe lá no escritório é previdenciário, né? Mas eu atuo bastante nessa área civil e processual civil. E atualmente é a Tatiana que toca o escritório? Isso, ela me ajuda lá. Nós tocamos juntos aí o escritório lá. E a sua filha ainda não está trabalhando no escritório. Não, ainda não. Leva ela para assessora. Estou tentando convencer ela. Convencer ela, né? Ela demonstra, assim, alguma vocação? Já não? Ainda não. Ainda não, né? Tá muito... Que idade ela tem? Vai fazer 8 anos. Ainda tem. Cedo. Ela ainda tem um tempo. Ainda tem um tempo. Mas você comentou, até numa sessão, você comentou que ela é muito observadora da cidade, assim. Ela fala do trânsito e tal, né? Ela é que legal. Ela observa tudo. Ela observa tudo, né? Ela me impressiona demais com essa capacidade dela de observar tudo ao redor. Sim. E ela comenta com você. E comenta com a gente, comigo, com a mãe. Né? Então é algo que impressiona bastante a gente, né? Essa capacidade de absorver, né, as coisas com muita facilidade. Com muita facilidade, é uma geração muito rápida. Essa geração tem um raciocínio muito rápido, né? Muito rápido. Então, às vezes a gente fica surpreso com os questionamentos. Toma um susto com os questionamentos que ela faz. Tem uma galera aí bem crítica. Assim, a velocidade no raciocínio, né? Verdade. Porque a gente não tinha, né, antigamente. Estava longe disso. Então... E isso deixa a gente, né, muito impressionado. Nossa, como que pode, né? Nessa idade já pegar tudo com essa facilidade, com essa rapidez, né? É verdade, é verdade. Então, eu acredito que ela, se ela resolver seguir a carreira jurídica, ela vai se dar muito bem, viu? Vai se dar muito bem. Vai se dar muito bem. Que melhor bom, que né? o pai. Porque o seu pai formou você, né? Educou você e quem sabe, né? Sim. Também a gente não pode determinar, né, a vida dos filhos, né? Mas assim, é interessante a influência, né? Claro que se ela resolver seguir uma outra profissão, a gente vai dar todo o apoio, né? Obviamente, né? É lógico. Não vamos forçar, né? Ela fazer nada que ela não queira, né? Uhum. Então, Júlio, então assim, recapitulando também, você se torna conselheiro tutelar, aí você tenta uma primeira vez a vereança, né? 2012, né? 2012 você tenta... Em 2012 eu disputei minha primeira eleição para vereador, tive uma votação expressiva naquela época, quase 700 votos. Era MDB também? PSL. Extinto PSL. Extinto PSL, sim. Fiquei como primeiro suplente. Foram eleitos naquela eleição 3 vereadores, né? O PSL ficou com a maior bancada lá da Câmara, 3 vereadores eleitos. Né? E eu fui o 4º mais votado. Mais votado do partido. Sim. Legal, né? Você começou já com uma votação expressiva, né? Sim. E interessante, né, na época, é que a gente recebeu um convite, né? Eu estava no Democratas, hoje atual União Brasil, né? União Brasil. E se eu tivesse ficado no Democratas, eu estaria eleito. Você teria eleito pelo sim, coeficiente, exatamente. Coeficiente porque eleitoral, né? o Democratas, se eu não me engano, naquela eleição acho que fez 2 ou 3 vereadores também, se eu não me engano. Né? E o último, se eu não me engano, teve 400 e poucos votos.
Quer dizer, ficaria atrás de você, você entraria, exatamente. Né? Mesmo como terceiro, você entraria. Mas é aquela história, né? Quando só dá certo quando tem que dar certo. Eu penso dessa forma também, Vilaça, porque acho que não tem hora certa. Não era para ser. Né? Tudo tem sua hora certa, né? Sim, com certeza. Isso foi para mim, foi importante para mim não ter sido eleito nessa primeira eleição, porque eu passei a me dedicar, né? Porque eu fazia 2 anos que eu tinha concluído a faculdade, estava iniciando minha carreira na advocacia, então para mim foi bom ficar esse período fora, né? E me dedicar mais à profissão. Né? Porque hoje muitos fazem da política um meio de vida. Eu não faço da política um meio de vida. Sim, né? Eu sou realizado profissionalmente. Né? Hoje tenho um escritório com uma carteira já consolidada de clientes. Né? Então, para mim foi importante, né? Ficar esse período fora ali e me dedicar mais à minha profissão. Para poder se alimentar melhor. Exatamente. Tá certo, construiu. Isso. Na verdade, é aquela que a gente sempre fala aqui, né? Ele não é vereador nem presidente da Câmara, ele está. É isso mesmo. E aí, se a vida dele profissional é essa, quando acaba, o que acontece? Nada, né? Exatamente. É isso aí. Eu penso muito nisso. Eu acho importante essa forma de enxergar, sim, né? Claro. É isso mesmo. E aí, né, Júlio, o seu primeiro mandato é 2016. Em 2016 eu fui eleito pela primeira vez. Pela primeira vez. Estava pelo PROS. Foi o PROS. Foi o PROS. PROS, 996 votos. Estou 4 para 1000. Você já subiu mais um pouco, né? Subiu. Já a votação. Foi reeleito em 2020. Reeleito em 2020 com 1.553 votos. O segundo vereador mais votado. Mais votado foi você em 2020 e novamente agora. E 2024 também. Segundo agora mais votado. Segundo mais 400. Votado, indo para 1.995. 95, isso. 5 votos. O próximo vai bater uns 2.500. Que assim seja, né? Que assim seja. Que assim seja. Mas o legal você antecipou uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, que é assim, o Júlio vai ser prefeiturável, né? Sim. Né? Em 2028, né? Você pensa em lançar o seu nome? Penso. Mas assim, o que falta para isso? Eu penso que tudo tem seu momento, sua hora certa, né? A hora que a oportunidade surgir, obviamente, a gente vai abraçar, né? Sim. Eu penso, se não, de repente, for como prefeito, começa como vice e depois numa próxima como candidato a prefeito, né? A gente tem essa vontade, né, Luiz? Claro, é natural, né? Sim, é natural. É natural. Mas vamos continuar trabalhando. E amadurecendo, né? Amadurecendo essa ideia, né? Na verdade, é uma consequência. É uma consequência. Sim, né? É um trabalho, né? Sim. Você já tem um trabalho grande, né? Sim. E claro que tem a estruturação partidária. Tem toda uma estruturação partidária. Momento lá depende de um consenso, né? Você não decide sozinho, você tem que ter um grupo, né? Sim, um grupo caminhando junto com você. Exatamente. Júlio hoje é MDB, né? Atualmente é MDB. Atualmente é MDB. Legal. E é interessante até lembrar os partidos e ver, né, Júlio, aqui no Brasil a gente chegou até aí já 35 partidos, então é uma sopa de letrinhas, né? E na verdade isso confunde muito o eleitor, Confunde. Né? Demais. Não é difícil você explicar em que partido, em que grupo, em si. E qual a ideologia? E qual que é a ideologia daquele partido, né? E aliança, né? E aliança. O porquê de ter feito certas alianças, né? Um partido de centro alinhado com um partido de centro-esquerda. Exatamente. Um partido de centro aliado com alinhado com o centro-direita ou com a própria esquerda, né? Isso acontece muito, né? Acontece muito. Na política, né? Principalmente na municipal, né? Na municipal, com certeza. A municipal, ela descola bastante da estadual e da nacional. Ela descola. Bastante, sim. E os nomes, eles ficam um pouco acima das siglas, não ficam? Ficam. Por exemplo, todo mundo vai lembrar de você, Júlio Mendes, mas assim...
daqui a um tempo, será que as pessoas vão lembrar que você foi eleito pelo MDB? Aí, sim. Sabe, isso é uma contradição da política brasileira. A grande maioria, eu entendo que ainda vota na pessoa e não na sigla. Sem dúvida. No município é na pessoa, no né? município. A nível municipal, sim. Sem dúvida, né? Quando vai para estadual, nacional, já muda isso, né? Já polariza bastante, né? Fica bem polarizado, né? Teu pai era que partido? O pai, ele foi eleito pela primeira vez pelo PTB. Ele estava com Flávio Calegari, né? Um período? Não, era o Carmini. O professor Carmini foi candidato. Foi candidato a prefeito naquela época, PTB, né? Isso. E o Guzzi era o vice. O Guzzi era o vice. Olha, o Guzzi. Você lembra do saudoso? Eu lembro do Guzzi, é uma figura assim marcante. Sim, ele era, né? Sim. É um homem de bastidor, né? Bastidor. O Guzzi, né? Exatamente. Mas muito interessante. O seu pai foi do PFL também, Foi. Ele foi um mandato, se eu não me engano, foi um mandato. Um mandato do PFL. Um mandato, ele ficou. Depois foi PL também. PL também, né? E Democratas. E também Democratas, né? Olha a volta. Porque em 20 anos de mandato, né? Você considerando toda essa... Né? Júlio, como é que você vê a política hoje, com toda essa... Porque hoje é interessante isso, né? Tem gente que fala, o que seu pai faz? Meu pai é político. Ou é vereador, mas vamos falar político. Não, porque político. O político em si, isso a gente falou para todo mundo, né? Esteve aqui, a gente perguntou a mesma coisa. Já está rotulado. Sim. Você bem sabe, melhor do que a gente, que tem advogados que não prestam. Temos médicos que não prestam. Sim. Temos engenheiros que também não. Exato. Mas existem as exceções. Exato. Em todas as áreas. Sim. E aí, esse rótulo a gente sempre carrega. E político principalmente, porque a galera bate todo dia, dia sim, dia não. Sim. Até porque muitos têm motivo de apanhar de sobra, né? De sobra. Sim. Como é que você vê como é que você vê, não? Como é que você observa de fora essa pecha que acabou ficando que alguns são, nesses profissionais que alguns são e outros não, de político como sendo uma coisa ruim, que na verdade não é, né? É extremamente necessário. Sim. Tem gente que tem raiva de política, né? Tem raiva de política, mas você paga imposto, quem faz a lei? É alguém que está dentro da onde? Da política. A representação é sua. Né? Então, eu vejo sempre isso. Às vezes o pessoal reclama, porque tal coisa está ruim. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que cumprir tal lei. Tá, tudo bem. Quer mudar a lei? Qual é o caminho da mudança da lei? É quem faz a lei. Quem é que faz a lei? É o político. É o político. Daqui, municipal, do Estado, da União, enfim. Como é que você vê essa imagem? E você está nela, né? Sim. Assim, mais do que nunca, você está para dar um exemplo legal. Né? Todos são, mas existem exceções. Existem exceções, exatamente. O que falta hoje, Vilas, é as pessoas acompanharem mais de perto a política, né? O que você vê é muita gente assim, desinformada, porque por conta desse desinteresse de rotular que política é tudo igual, né? Sim. Às vezes as pessoas falam isso por não conhecer o trabalho que você desenvolve, né? E aí acaba generalizando, né? Porque passam a acompanhar mais a política a nível estadual e nacional e não acompanha a municipal. Né? Tem pouca participação popular, né? Por exemplo, nas sessões, né? Você vê não vê muitas pessoas participando, né, interagindo ali, que hoje ela é transmitida de forma online, né, as pessoas têm acesso lá no YouTube, né, no Facebook, e acabam não acompanhando. E aí, aqueles que entram, é um ou outro, e aqueles já entram para
para taxar mesmo. Pra Atacar, taxar, já vai de caso pensado. Caso pensado para te rotular mesmo como, não vou ficar aqui perdendo meu tempo, é tudo igual. Né? Esse tipo de pensamento... Não entra lá para fazer fazer uma proposta, para fazer uma crítica construtiva, claro, né? Apresenta uma solução, apresentar uma solução, um projeto, um problema, né? Já entram lá realmente para atacar, para criticar, a pessoa do político, para te rotular como corrupto e tudo mais. Então falta as pessoas acompanharem, né, participarem mais da política, né, irem nas sessões da Câmara, entender qual é a função do vereador, como é que funciona, né, o que o vereador faz, né, qual que é a atribuição dele lá. É só fiscalizar o executivo, é só apresentar projetos de lei. Não é só isso também, né? Sim. A gente acaba tendo aquelas funções que são atípicas também, né? Acaba resolvendo problemas que não é função do vereador. Isso, com certeza. Né? Até por demanda mesmo da população, né? Sim. E as pessoas não vê isso. É verdade. Né? Não vê isso. Eu digo assim, às vezes, para algumas pessoas que me criticam, né? Eu chamo lá para conversar, falo, você precisa pegar um dia e ficar do meu lado 24 horas, você me acompanha aí, né? Para saber realmente, né, o que a gente faz, como é a nossa rotina. Né? Eu estava conversando um pouco antes da gente iniciar aqui, que em média eu recebo lá 100 mensagens por dia, né, no WhatsApp. De demanda. De demandas. De demandas. Né? No Instagram, no Facebook, no WhatsApp, né? Direto. E eu estou sempre interagindo com todo mundo. Não deixo as pessoas sem resposta. Né? É difícil a gente conseguir responder todos ao mesmo tempo, mas a gente, ao longo do dia, da semana, a gente vai respondendo aí um a um, dando aí as devolutivas, fazendo, né, os encaminhamentos daquelas demandas que as pessoas nos encaminham. E observo que você sempre também procura se informar com a administração, né? Sim. Sobre uma demanda, né? Por exemplo, uma creche num bairro, uma escola, né? Algum projeto que esteja sendo elaborado, né? Sim. Assim, como ele falou, a grande mídia que eu estou falando são as grandes emissoras que detêm a maioria. Sim. Elas não estão interessadas nisso, né? Elas estão interessadas justamente do estadual para cima. Exato. E eu achei super legal essa iniciativa. Na verdade, não é iniciativa, né? Essa obrigação das câmaras terem que transmitir e gravar as suas sessões. Só que cá para nós é muito mais fácil você ligar a TV e ver o que a pessoa está transmitindo do que eu procurar lá o site da Câmara Municipal de Atibaia para entrar e assistir a sessão. Exato. Então, o que acontece? Eu acabo batendo aqui no que eu vejo lá. Exatamente. E aí, nem sempre é assim. Não. Né? Às vezes às vezes não. Mas a questão de acompanhar... Você quer perguntar alguma coisa, Luiz? E o eleitor, assim, a gente observa muito, né? No dia a dia na Câmara, que o eleitor, o morador, ele é muito pontual também, né? Ele não leva um projeto para você, ele leva uma reclamação do bairro, da rua, né? Solução é difícil levar. Não. Ele pede uma vaga, ele pede um... Né? Então, um redutor de velocidade. Redutor de velocidade. Uma placa de sinalização. Fazer a manutenção de uma lâmpada queimada. Então, assim, muito pequeno, né? A demanda é sempre local, pontual mesmo. Né? Pontual. Não é? Porque na verdade eu votei nele. Sim. Eu votei nele. Então aí o que acontece? Na minha rua tem um buraco, eu vou reclamar com quem? Com ele. Sim. Só que você também votou nele. Você mora lá, você mora lá na cidade. A 40 quilômetros. Mas você votou nele, você vai reclamar com quem? Exatamente. Com ele. Claro. Não tem jeito, né? E assim, o vereador nem sempre pode resolver tudo, né? Porque também vai depender depende do executivo. Você
Vereador não tem pá, não tem carregadeiro, não tem trator. E as pessoas, algumas não fazem essa distinção, né? Entre executivo qual é a atribuição do executivo, qual que é do legislativo, qual que é do judiciário, qual que é do Ministério Público. Não, põe tudo no mesmo buraco, no mesmo saco e vira. Exatamente, não faz essa distinção, né? Verdade. Mas a gente acaba direcionando. A gente recebe e direciona, né? Independente se é uma função sua, do vereador ou não, a gente acaba direcionando ela para a prefeitura, quando é judiciário, e chega demanda de tudo quanto é tipo para a gente. Né? As pessoas, dúvidas com relação a quem recorrer quando, um exemplo, quando eu preciso de um advogado e eu não tenho condições para pagar um advogado, onde eu vou? É verdade. As pessoas não sabem que hoje tem a Defensoria Pública, que presta assessoria jurídica gratuita. Sim, verdade. Que a OAB tem um convênio com a Defensoria Pública, quando você não tem condições de pagar, contratar um advogado particular, você vai até a OAB, e eles te indicam um defensor público, um advogado de convênio, né, para defender aí os seus interesses. As pessoas não têm essa informação e às vezes acaba perguntando para a gente, né, onde eu vou, como é que eu faço? Né? Demanda de saúde. Demanda de saúde diversas. Precisa de ambulância, precisa de Santa Casa, precisa de tal. Exatamente, tudo que se possa imaginar, ela chega pra gente. E assim, eu dou devolutiva para todos. Para todos. Né? Júlio, como é que você vê os novos vereadores que entraram na questão do gás? Porque assim, o que acontece? Eu entendo que, por exemplo, você que está no segundo mandato, você já teve um mandato inteiro, você já viu como funciona, independente de você agora estar presidente ou não, você foi vereador e continua vereador. Então você sabe bem como funciona. E aí, o pessoal está chegando com todo gás, com o pulmão cheio, né? Para correr. Como é que você vê isso hoje? Porque entrou, eu acho que deu uma oxigenada legal na Câmara de Atibaia. Isso é bom de uma certa forma, porque renova e a galera chega com o pulmão cheio. Como é que você vê, não a questão da renovação, mas a questão das pessoas novas que entraram? Como é que você vê isso? Com relação à relação, com relação a pique de sair de a gente vê o pessoal com bastante disposição, né? Com bastante disposição. Com bastante pique. Isso é bom, né? E na questão do preparo? Pessoas bem capacitadas. Legal. Né? Um bom nível, né? Um bom nível. Os novos vereadores, com conhecimento. É claro que ainda não tem experiência do funcionamento da casa. Claro. Né? Como funciona o legislativo, como funciona o executivo. Né? Mas você percebe que são pessoas com boa vontade e com bastante disposição aí para trabalhar. Quem que ficou? O Mendes, ficou o Pi? Eu, o Pi, o Militão, o Zé Machado e o Fernando Souza. E o Fefe, isso? 5. Então, 6, entraram mais 6 novos. 6. Legal, é legal, né? Assim, uma boa renovada, né? Uma boa renovada. Isso é positivo para a cidade sempre, Não, com certeza. Não é mesmo? Ô, Júlio, como está sendo o relacionamento com o secretariado municipal, que é muito importante para o vereador, né? Extremamente importante. Esse contato direto com os secretários é importante para nós, né? Sim. Você já estabeleceu aí a gente já estabeleceu uma boa relação aí com todos, né? Pelo menos com aqueles que a gente já... Que é serviços, obras... Isso, né? com aqueles que a gente sempre teve mais contato... Com as secretarias, que a gente sempre teve mais contato, serviços, saúde, educação. Educação. A relação tá fluindo bem. E a gente vê que o Daniel fez boas escolhas aí. Que bom, né? Você está vendo que o pessoal está com bastante disposição também. Pessoas com capacidade técnica. Sim. Né? Isso é importante. Porque além da política, da pessoa
entender da política, ela também tem, né, que ter um certo conhecimento, uma capacidade Sem técnica. dúvida, isso aí é primordial. Para fazer a gestão, Claro, né, para tocar o espaço. É isso mesmo, Né? né? Então, isso pelo menos por hora, a relação está caminhando E bem. hoje, quais seriam os problemas principais de Atibaia, Júlio, na sua opinião? Assim? Transporte público, Transporte com certeza, público, né? com certeza, você tem acompanhado bastante lá as sessões, lá os debates. Né? Sai, com certeza, que eu vi o Júlio de capacete lá. Sai, com certeza. Sai, com certeza. Esse problema hídrico nosso aí que já vem se arrastando por alguns anos, né? E é sério e né, precisa entregar urgente aquela obra de ampliação da estação central, né? De tratamento de água. Mas o Chico vai dar? Eu acredito que sim. Vai sim. Chico vai. É um cara bem ativo, né? Bem ativo. E que conhece, né? E tem conhecimento, né? É o que sabe, você falou. Sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo, é da área técnica. É da área técnica. Santa Casa você colocaria entre Santa os problemas Casa ainda que se tá patinando. Santa Casa é uma coisa que arrasta, é incrível. É uma intervenção que já dura 22 anos. 22 anos de intervenção. Se você for fazer um levantamento hoje, a cidade que tá, a Santa Casa que está sob intervenção da prefeitura há mais tempo é a de Atibaia. De Atibaia. 22 anos aí de intervenção. E hoje um espaço físico pequeno ali, não comporta a demanda existente na cidade mais. Quadruplicou, a minha estrutura é a mesma de 60 anos atrás, né? E hoje a cidade o número de habitantes cresceu né, assustadoramente nesses últimos anos aí. Com certeza. E não tem espaço físico mais para prestar um atendimento de qualidade ali para a população. Né? E por falar em crescimento, o que você acha? Como é que você vê esse crescimento, principalmente o vertical? Não vertical, é que o que a gente sempre fala vertical, é interessante isso, porque o que acontece? Em tese, para você colocar 13 andares na horizontal, você vai ocupar um espaço maior. Sim. Então, o que está acontecendo? Quando você põe na vertical, você ocupa o mesmo espaço que você ocuparia na horizontal, só que você tem o espaço é menor, você gasta a mesma quantidade de água. Até mais, né? Até mais, dependendo do tamanho. Condomínio, exatamente. E esgoto. Como é que você vê o nosso futuro dessa forma? Não que eu acho que não tenha que crescer, acho que tem que crescer, e nem tem como segurar isso. Né? Mas assim, com critérios. O desenvolvimento ele é natural. Né? Não tem o como. Progresso ele vem. Né? Só que ele é inevitável. Mas esse crescimento ele tem que acontecer de forma organizada, ordenada. Né? No último plano diretor, né, restringiu bastante. Né? Agora está para ir a lei de uso e ocupação do solo para a Câmara, que restringiu ainda mais. Né? Então eu vejo que daqui para frente, né, a cidade vai começar a crescer, começar a crescer de forma ordenada, o que não vinha acontecendo isso. Né? Por isso, abriu a porteira. Por isso que você hoje vê os espigões monte de aí, empreendimentos aí, né? Na cidade. E isso, obviamente, vai gerar impactos aí na área da saúde, na área da educação, da infraestrutura, né? Saneamento, né? Tudo mais. Júlio, como é que você vê hoje, assim, passados aí 2 meses, né, do atual governo, né, tá indo agora para o 3º mês, a parte de zeladoria que, assim, impacta muito o seu eleitor, não é? Sim. Assim, a zeladoria, a manutenção das estradas rurais. Como é que está nesse momento? Que leitura você faria neste momento, dessas demandas? Essa questão da zeladoria já se arrasta aí por 4 meses, né? Por conta do decreto de calamidade financeira publicado em setembro. Aí teve corte, né? Cortes, né? Redução aí das equipes de zeladoria, isso comprometeu, né, bastante aí esses serviços e acumulou-se muita demanda, né, ao longo desses últimos 4 meses. Né? O Daniel ele assumiu a prefeitura com uma demanda acumulada de 3 meses e as que começaram a chegar agora no início do ano.
Né? Então você imagina, com pouca gente, pouco maquinário e essa quantidade de demanda chegando. Né? Então ainda está patinando, porque não conseguiu contratar ainda todas as equipes, né? necessárias para dar um fluxo maior no atendimento. Né? Então está com dificuldades ainda, mas já conseguiu melhorar bastante, né? O fluxo aí de atendimento. Né? Não está com aquela agilidade aí que a população, que nós esperamos, a população espera, né? Mas já está fluindo melhor. Né? Ainda vai levar alguns meses para conseguir contratar aí todas as equipes, né? Um exemplo, tinha 6 equipes de zeladoria, de roçada. Né? Hoje está com 3, está com metade, 50%. Sim. Né? E para contratar é aquela... E assim, detalhe, quando tinha 6, já não dava conta. Né? Aí você pega período de chuvas, com uma equipe só. Não né? tem como, não dá. Os problemas se multiplicam assim. Quando eu estiver roçando o segundo, o primeiro já está, aí tem um monte de outro. Não, já tem que voltar para trás e não consegue avançar. Não consegue avançar. Mas a gente acredita aí que nos próximos meses consiga organizar aí e retomar aí com força total, né? Antes a gente estava conversando, você está entrando numa casa que está sem telhado, com a parede quebrada, sem esgoto, sem água, e você tem que arrumar a casa para morar. Para você entrar para morar, você não pode entrar e morar hoje, tem que arrumar. Sim. Aliás, pegando esse gancho, por que chegou a casa dessa forma? Com a arrecadação que nós temos em Atibaia, que até conversando com o Rolly, que nós tivemos a oportunidade de conversar com ele aqui já uma vez, e ele nos prometeu que vai conversar com a gente nos 100 dias, ele falou, Vila, eu vou lá, mas só depois dos 100 dias para poder falar alguma coisa boa, porque eu quero falar coisa boa. E assim, a arrecadação Atibaia tem, a gente sabe disso, né? E por que chegou no ponto que chegou da gestão passada para o Daniel pegar esse resto de prefeitura? Foi uma falta de planejamento financeiro, porque o orçamento tem uma expectativa de arrecadação. Claro. Não é porque foi apresentado um orçamento de 1 bi, o de 2025 é 1 bi 212, né? 1 bi 212 milhões. Não quer dizer que a prefeitura ao longo de 2025 vai arrecadar 1 bi 212 milhões. Tem um monte de gente que não vai pagar. Exatamente. Claro. Essa é uma expectativa de receita. Sim. Né? Sim. E o que aconteceu com a gestão anterior? Gastou-se mais que arrecadou. A continha básica, eu ganho 10, gasto 20. Aí, bicho. Gastou-se mais que arrecadou. Teve uma queda, e detalhe, teve uma queda na arrecadação também. Né? Teve uma queda na arrecadação. Alguém não viu, né? É impossível que alguém não tenha percebido. Né? Alguém não viu. Mas foi uma total falta de planejamento para chegar a esse ponto, a cidade ficar faltando 3 meses para encerrar o mandato, ficar sem zeladoria nenhuma, no período mais crítico do ano, né, é porque faltou, né, capacidade técnica de alguém ali, faltou planejamento, né, e colapsou o sistema, colapsou o sistema. Para receber, né? Sim. Ficou a pagar de um ano para o outro. Restos a pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar o que foi do ano, já está começando o outro. Sim. É complicado isso. Sim. É a continha básica que a gente faz. Mas eu acho sim que a questão do... que nem você falou, a expectativa é 1 bilhão, 212 milhões. Mas pode não ser. Mas se não é, o que você tem que fazer? Sim. Opa! Eu ia receber 10, mas o meu chefe não me deu aumento. Eu vou receber 5. Sim. Então não posso gastar 9, tem que gastar 4. Sim. Quando percebeu isso, já deveria ter dado uma segurada. Mas então, né? Já teria que ter dado para não comprometer serviços essenciais. Né, que foi o que aconteceu. Porque zeladoria é uma prestação de serviço essencial para a cidade. Sim, sem dúvida. É saúde pública. Sem dúvida. Né? É verdade. Então... vamos ver agora. Eu até fiquei com... Aliás, repete a história do seu Roberto Rolli. Quando ele entrou a primeira vez no governo do Beto, foi igual. Sim. Ele tinha que escolher, ele contou aqui, lembra disso?
ele tinha que escolher quem que paga. Sim. Estou devendo para o Júlio, estou devendo para o Luiz. Não tenho dinheiro para pagar nenhum dos dois. Sim. Então eu chamo os dois aqui e falo o seguinte, ou vocês confiam em mim ou não vão receber. Né? Então eu vou pagar em 20 vezes o que eu tinha que pagar, só que eu vou pagar. Pode confiar em mim, pode vir aqui e cobrar de mim. O que aconteceu? As pessoas confiaram. E aí, pagou. Quando ele entregou, o Beto, o Denig no caso, né? Entregou bonitinho, redondinho. Exato. E aí o que acontece? Agora eu vejo ele fazendo a mesma coisa. Lembra de mim? Lembra de mim? Tô aqui de volta. É o seguinte, tô devendo para você, vou pagar, só é complicado, né? Você ter um crescimento de renda, cresceu absurdamente, né? Imagina qual era a receita quando o Beto assumiu, por exemplo, e qual a receita de agora. Né? Então cresce, a gente entende que também cresce os gastos, a cidade cresce, tem mais lugar para você arrumar, tem mais escolas, tem que fazer mais, cresce também. Aumenta a demanda, mas isso, exatamente o que você falou, é uma questão de observar. Gente, não entrou um bilhão, entrou isso aqui não vai dar para fazer, vamos ver o que é prioridade. Puxa, o que é prioridade em cada vamos segurar aqui, né, para não faltar depois... para aquilo que é prioridade. Frente, claro, é isso. Claro. Você visitou lá a ETA, né? A obra da ETA. Visitei. Como é que está aquilo lá? Agora vai mesmo? Eu acredito que agora vai. Porque foi feito um levantamento, verificado as falhas na execução da obra. Né? Tem diversas falhas ali na execução da obra. E o Chico conhece bem. Aliás, o Chico estava lá no começo. Estava no começo. Então, assim, era uma obra que era para ter sido entregue em 2015. 2015 era para ter sido entregue. Então, em 2025 a obra não... Está atrasada 10 anos. Foi concluída ainda. O metrô já está chegando em Atibaia, a Rueta não. Então, são diversas falhas na execução da obra ali, que já foram apontadas e agora vai precisar cobrar da empresa, corrigir. Vai precisar corrigir. Vazamentos, vou dar um exemplo, vazamento nos reservatórios novos. Isso é grave, por falta de vedação. Então, mas recebeu a obra, não recebeu, não tinha fiscalização. Então, o dinheirinho foi, né? Foi. Ah, certo. Então tá bom. Diga lá, Luiz, cortei você, desculpa. Não, imagina, é isso mesmo, é uma conversa, né? Ô, Júlio, você colocaria entre os problemas, por exemplo, ou vamos dizer assim, dívidas do governo com a população, por exemplo, o hospital municipal, que também não saiu, né? E assim, eu estava passando... Era uma promessa, final de semana, era uma promessa, né? A rodoviária também. Nós estamos com uma rodoviária muito acanhada, né? Tem que sair do centro, né? A rodoviária tem que ficar próximo da rodovia. Verdade. Na gestão do Saulo, no segundo mandato do Saulo, foi colocada a pedra fundamental, a obra foi iniciada. Aí, infelizmente, ingressaram com uma demanda judicial, a obra foi suspensa, ficou 2 anos lá paralisada, quase 3 anos paralisada. A prefeitura conseguiu reverter aquela decisão, por instância no tribunal, né, reformou a sentença, mas quando a sentença foi reformada e foi feito o levantamento, ou seja, foi atualizada lá a planilha de custos, né? De custos da obra. Se tornou inviável naquele momento ali, né, retomar a obra. Né? A obra não foi retomada, porque segundo o levantamento que fizeram, segundo a atualização da planilha lá, o valor iria dobrar. Né? Puxa. Aí realmente complicou. Aí já estava com aquela dificuldade, né, financeira. E se tornou muito temerário retomar a obra naquela ocasião, naquele momento. Mas, assim, enfim, existem outras alternativas aí, né, para resolver esse problema. Eu entendo que se fizer um bom planejamento financeiro, é possível a cidade construir um hospital com recursos próprios. Né? Depois de construído, aí faz um convênio com o governo do estado, né? Para poder fazer a gestão do hospital. Eu entendo que se organizar ali financeiramente, dá para tornar esse sonho aí, né,
nosso aí realidade. A área da rodoviária é aquela área ao lado do Hospital Seib? Isso, do lado nas esquerdo, na margem da rodovia Fernão Dias. Pô, seria ótimo, né? Seria excelente. Desafogaria o Desafogaria centro, né? Bastante. O trânsito, melhoraria a mobilidade. A rodoviária de Atibaia é a mesma rodoviária de décadas, né? De décadas, né? Sim. Não consegue dar conta do fluxo. Verdade. Mas são demandas que necessitam aí solução urgente, né? Transporte público, questão da água aí, do hospital, são demandas aí que demandas super importantes, né? Precisam ser planejadas aí como prioridade aí, né? Júlio, e você acompanha muito, já comentou, mas as estradas rurais, Sim. né? Eu gostaria que você citasse alguma das estradas que realmente nesse momento aí, né? Nós estamos caminhando aí para o verão terminar. Quais seriam as prioridades de manutenção das estradas rurais? Eu falei recentemente com o Daniel, né? Levei para ele fiz um levantamento e levei para ele, né, das estradas hoje na cidade que precisam urgente, né, de obras de infraestrutura. Seria até uma economia aí para os cofres públicos, colocar dentro de um planejamento a pavimentação de trechos de algumas estradas com grande fluxo aí de veículos utilizada pelo transporte público, escolar, para escoamento de produção. A gente sabe que muitas delas não dá para pavimentar toda a extensão, mas se você, pelo menos aquele trecho, dentro de um planejamento, né, os trechos mais pegar críticos, os trechos mais críticos, aqueles que causam mais problemas, né? Você resolveria boa parte desses problemas de estradas na cidade. Acesso, né, do ônibus, né? Isso, saída dos caminhões. E não comprometeria serviços, né? Outros serviços, né? De transporte também público, de transporte escolar, né? Porque quando chove, né, em boa parte dessas estradas, né, ficam bastante danificadas. E o transporte público ele não vai. Né? E aí isso acaba, né, prejudicando bastante, né, o trabalhador, né, que depende aí do transporte público, o estudante, que vai para a faculdade, o aluno que Atibaia ainda tem muito esse tipo de problema. Ainda tem bastante. Mesmo. Hoje tem mais de 1.000 km de vias não pavimentadas na cidade. Né? Então teria que fazer um planejamento, pegar essas vias com maior fluxo que dão mais problemas, e começar a executar, né, obras de infraestrutura nela. Fazer a drenagem, pavimentação. Se não der para fazer em toda a extensão, fazer pelo menos os pontos mais críticos. Mais críticos dessas vias rurais. Né? Isso aí ao longo, né, digo num curto espaço de tempo, isso traria aí muita economia para os cofres públicos, né? Porque daí você deixa de fazer manutenção, né, com máquinas, né? Sim. É verdade. Júlio, o seu eleitor é assim, você vem aí já um bom tempo na política, o seu eleitor, assim, médio, ele mudou o perfil, assim, mudou como? Assim, deve ter mudado, né? Pouco, pelo menos um pouco, o seu eleitor, né? O que você observou, assim, do eleitorado? Uma parte ainda são aqueles do seu pai, né? Uma parte continua, né? Continua apoiando, confiando aí no nosso trabalho, porque meu pai deixou um legado, e eu confiança tô dando continuidade a esse legado dele. Eu ia perguntar isso, eu pensei e acabei esquecendo, se ele herdou algum eleitor do pai. Sim, com certeza. E até hoje, né? Sim, até hoje, sem dúvida alguma. Meu pai, ele preparou bem o terreno, né? Sem dúvida. E hoje eu estou colhendo, né, esses frutos também, né? Claro. As pessoas continuam confiando aí no trabalho, né? O trabalho que meu pai iniciou há cerca de 40 anos atrás. Sim. Né? Mas assim, é interessante, até já comentei isso com você, né, Júlio? Você tem um estilo de fazer política muito diferente do seu pai ao mesmo tempo, né? Porque você é mais assim, você é mais reservado, você é mais ponderado assim
nas colocações, né? Sim. E o seu pai era muito mais duro, né? Quando ele fazia uma crítica ao governo, por exemplo. Exatamente. Né? Eu tinha uma postura. Ele tinha uma postura e ele não fugia de algumas brigas, alguns desgastes políticos, alguns embates, né? Ele fez oposição por 6 mandatos dele foi de oposição. Foram de oposição, né? Então, mas foi uma oposição saudável, sem ataque, né? Sem levar para o lado pessoal. Tanto é que ele teve uma boa relação com todos os prefeitos. Com todos os prefeitos, todos. ele tinha. Quem eram os prefeitos? Foi o Cido Franco, Calegari, Maturana, 2 do Beto e 1 do Denig. 2 do Beto e 1 do Denig, é verdade. É verdade. Então ele sempre teve uma boa, que pese o... Né, ele era mais explosivo e mais, né? O perfil dele mais assim, sanguíneo, assim, mais, né, Mas ele tinha mesmo uma boa, assim, ele mantinha uma boa relação com todos. Mas a política tem isso, né? Esse embate é exatamente o que ele falou. O problema só é você manter o respeito. Sim. Né? Porque eu posso discordar de você aqui na sua cara, mas o respeito tem que existir. Que às vezes você vê que isso... Ontem eu vi no jornal, eu não sei se foi na Europa, eu não lembro a cidade, o pessoal levando aquele sinalizador, encheu de fumaça a Câmara, porque um estava atacando o outro porque não concordou. Cara, como assim? Como que você vai conceber que pessoas dessa forma me representem, né? Um batendo no outro? Aliás, não lá, né? Aqui a gente viu, de vez em quando vê vereador voar em cima de vereador no soco. Meu, o que é isso? Né? Se você não tem paciência, eu acho que tem que ter bastante paciência e respeito. Preparo emocional. Não entra. Fundamental, né? Não entra porque você vai ter, eu vou te provocar. Exatamente. Ele vai testar sua paciência. O tempo todo. Se você não tiver, não entra no jogo. Porque, a partir do momento que você partir para uma agressão, por exemplo, você perdeu tudo. Perde a razão. Acabou. Aí perdeu, né? E a gente vê isso acontecer toda hora. Sim. Toda hora. Isso mesmo. Graças a Deus, em Atibaia eu nunca vi. Espero que não aconteça. Não vi. Eu nunca vi. Júlio, no ano que vem, 2026, tem eleições para deputado, né? Estadual e federal. Você já tem contatos, assim? Porque eu lembro que você fez um trabalho com o Rafa Zimbaldi, né? No mandato anterior. Sim, a gente continua tendo uma boa relação. Com ele, com o Rafa Zimbaldi. E que com outros também. Com outros também, né? A gente conversa com vários. Com vários deputados, né? Sim. Com o objetivo de trazer emendas. Acho que independente, né, de partido, ideologia, né, aqueles que se propuserem ajudar a cidade, a gente tem que... Você tem que... Estar ali de portas abertas para receber. Né, porque acho que o objetivo é cuidar da cidade. Né? E se amanhã o outro, um deputado nos procurar falando do interesse de ajudar a cidade, obviamente a gente vai... Né? Seja bem-vindo. A gente vai recebê-lo, sem dúvida alguma. Né? Porque a gente quer... Porque o que acontece? Muitos aparecem só no período eleitoral. Né? Com propostas aí de mandar uma ambulância para a cidade. Né? Acontece muito isso. A gente, obviamente, tem que escolher aquele que, ao longo do mandato, né, de alguma forma ou de outra, tem um compromisso, né? Tem ajudado de alguma forma ou de outra, né? Tem uma sequência, né? Não só aquele que aparece no ano eleitoral. Sim, é verdade. Né? É que o vereador, ele passa pelo mesmo problema do eleitor quando tem um vereador que só aparece naquela hora. Né? Exatamente. O cara fala, o cara veio aqui... e falou e disse e tal, agora olha o buraco aqui, o cara nem me atende e tal. Sim. E o vereador e o deputado a mesma coisa, né? Ele chega e fala, vou te mandar uma ambulância. Aí você faz todo um apoio, uma rede de apoio e tal. O cara manda a ambulância e fui. Então a gente tem contatos com o Jorge Caruso, que é do MDB, com o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB. Tem contatos com todos eles. Sim. Tá? Legal. E o Júlio marchando para prefeito. É essa a ideia. Sim, a gente tem
Legal. esse objetivo, né? É legal falar isso nesse momento que está começando o mandato. Assumir isso, porque, claro, muita coisa pode mudar. Exatamente. Ele pode resolver ser deputado, por Sim. exemplo, né? Sei lá. Sim. Mas não, é né? legal assumir à vontade, Sim. porque às vezes você pergunta, porque não, vamos pensar. Na verdade, lá dentro, Sim. ele quer. E eu não vejo nenhum problema em querer. Isso- Eu não vejo problema em querer e perder, como foi o seu caso na primeira eleição, Sim. porque não era a hora. E eu não vejo problema nenhum em declarar isso antes e depois mudar. Ele não está afirmando nenhum compromisso Não. que vai ser. É uma vontade. Vai ser candidato. É. É uma vontade. É uma vontade. É uma Isso aí. legítima, né? É, de qualquer um. Né? Sim. Aliás, você não quer ser deputado. Luiz Gonzaga Neto, já tem Não nome de quero, artista. Eu vou acompanhar o Júlio Isso. na assessoria. Na assessoria. Tá nos certo. bastidores lá. Né? Quando Gente, ele for chegando. prefeito. Vai, continua aí, Luiz. Tem coisa. Não, só um comentário. Eu sei que o Júlio, por exemplo, ele precisa desestressar, porque 100 mensagens por dia não é fácil, né? Não são fáceis de lidar, né? E você gosta de andar de bicicleta, não é isso? Gosto. Mas você tem mais algum outro hobby? Eu jogava futebol, né? Mas eu tive que me aposentar do futebol. Não aposentei, não deu. Aí comecei a pedalar. Aí tomei gosto. Aí já faz 6 anos que eu tô nessa pegada aí do pedal. E numa tirada você faz quantos quilômetros? É média de 40. Ei, é bastante, né? Bastante. Quem mais? O Pi anda de bicicleta também. O Pi, com certeza. Os 2 ciclistas lá. O Pi também pedala. Legal. Verdade, que bom. Isso é bom. E aí? É isso, isso, Vila. Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Legal. Tudo que eu anotei, então, o Júlio respondeu. Júlio, primeiro, agradecemos você de estar aqui com a gente, de dar esse esclarecimento. Eu vou abrir a câmera 3 ali para você conversar com os seus eleitores aí. Sim. E com a população. Fique à vontade, fale o que você quiser. E a gente só tem para te falar, agradecer e deixar o espaço aberto para qualquer tipo. A gente não tem partido, né, Luiz? Não temos partido, não temos... A gente quer o bem da cidade. A gente quer o bem da cidade. Então, quando o pessoal fala, você é vermelho, aquele é amarelo, outro é verde, outro é cor-de-rosa. Cara, se o Brasil estiver bem, se a cidade estiver bem, eu acho uma idiotice essa história de falar, não, porque eu torcendo para dar errado. Tomara que o fulano lá, o tontão, você mora no mesmo lugar que todo mundo. Se a cidade for mal, se o Brasil for ruim, você tá junto. Exatamente. Ou então, se você porque você quer, você é burro, pega a sua mala, muda, vai embora para outro país, aí você fala mal do cara, torce para ele se dar mal aqui, porque você está aqui. Sim. Então a gente torce para que tudo dê certo. Né? Eu penso da mesma forma. Então o espaço está aberto, quando você quiser fazer algum tipo de esclarecimento, enfim, falar. Né, Luiz? Com certeza. Está aí. Então vou abrir a câmera 3 lá para você. Fica à vontade. Agradecer mais uma vez vocês pelo espaço, você, Vilaça, Luizinho. É uma satisfação estar aqui hoje batendo esse papo bastante descontraído aí com vocês, tá? Também me colocar aqui à disposição, dizer para aqueles que confiam no nosso trabalho que iremos continuar nessa mesma pegada, trabalhando aí cada vez mais pela população, pela nossa cidade de Atibaia, porque eu acredito que o objetivo não é um objetivo só meu, né? É um objetivo de todos aqueles que estão lá comigo na Câmara, é um objetivo do atual prefeito Daniel, do seu vice-prefeito Alessandro, e o que eles dependerem de mim, né? Pode ter certeza que não vai faltar empenho aí, porque o propósito de todos é um só, né? É o bem da nossa cidade aí. Então, obrigado pela confiança de todos, tá? E estou lá de portas abertas à disposição de vocês. Obrigado. Legal, Júlio.
Obrigado. Obrigado mesmo. Imagina. A gente vai colocar o contato do teu gabinete aí, o e-mail, enfim, Tá bom. aqui no GC, porque afinal de contas ele só recebe 100 mensagens por dia. Precisa aumentar isso. Precisa aumentar um pouco, né? A gente vai deixar aí o contato do gabinete Obrigado. do Júlio. E mais uma vez, só Valeu. temos a agradecer. Valeu, eu que agradeço. Tá bom? Satisfação Gente, imensa. satisfação é nossa. Obrigado mais uma vez de vocês estarem com a gente. Tá bom? Tchau! Aí, gente.